Olá, eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, hoje o maior parceiro da Virtuoso na América Latina de cloud escalável. O motivo desse vídeo é mostrar para vocês as principais características do nosso cloud em Apache. Hoje você tem diversas vantagens ali, então eu vou abordar para vocês aí especificamente sobre o servidor web Apache. Então, primeiro, a instalação simples em alguns cliques, então você consegue aí, mesmo sem muito conhecimento, subir uma ou mais instâncias de Cloud Apache já com tudo configurado. Servidor HTTP Apache disponível em código aberto. Certificado Let's Encrypt gratuito instalado e com renovação automática. Então, se você precisar utilizar ali o HTTPS para o seu servidor web, para a sua aplicação, para o seu domínio ou subdomínio dentro desse Apache, está disponível e ele faz a renovação automática. Né? Para quem não conhece, o Let's Encrypt é um SSL gratuito, então você não teria custos com relação a isso. Você também tem a opção, que eu vou mostrar depois, de criar um cluster em alta disponibilidade. Então, se você tem a necessidade de ter uma alta disponibilidade da sua aplicação, normalmente em PHP ou HTML ali no Apache, com certeza é uma opção bem interessante para você que busca também alta disponibilidade dos recursos e não tem o conhecimento para isso. Também temos uma opção bem interessante, que é a opção de deploy sem downtime, que eu vou mostrar depois para vocês ali. Compatibilidade com repositórios de Git e SVN. Opção de adicionar proteção WAF, né? Então, se você precisa de uma proteção WAF, que seria uma proteção web mesmo na camada de web, caso você queira ter essa proteção ali contra diversos tipos de ataque ali, com certeza é uma opção importante ali para você que vai utilizar para uma aplicação importante, uma API importante, pode ser que seja interessante. Nós temos também uma rede privada de 10 gigabits de alta velocidade, então as suas instâncias de aplicação banco, aplicação storage, aplicação dados, porque normalmente no conceito de microserviços o interessante é você separar isso. Então, se você tiver com a sua instância em Apache e quiser colocar, e provavelmente você vai ter uma outra instância de banco de dados, a comunicação entre elas ocorre a 10 GB por segundo, é muito rápido. Então, praticamente é como se você estivesse dentro da mesma máquina física ali. Então, é um recurso bem interessante ali para quem utiliza toda a infraestrutura robusta necessária para você hospedar da melhor forma o seu cloud em Apache. Modelo de uso sob demanda, que eu vou explicar depois para vocês ali, que gera uma economia significativa de recursos computacionais e também de recursos financeiros. Suporte diferenciado para configuração, implementação, migração, tuneamento. Então hoje nós temos um time interno de arquitetos de infraestrutura que consegue, junto com o seu time, te ensinar a configurar, ou configurar junto com vocês, ou otimizar alguma coisa, ou tunear algum recurso. Então você tem disponível sem custos um time dentro da nossa infraestrutura que consegue te ajudar a configurar da melhor forma possível o seu cloud em Apache dentro da nossa infraestrutura. Nós temos um trio de 14 dias sem custos, sem compromisso, para você justamente comprovar tudo isso que eu estou falando aqui na prática. Eu acho que a melhor forma de mostrar para você realmente tudo isso que eu estou falando é você poder testar ali e ver se faz sentido para o seu negócio nós sermos parceiros de negócio. Nós temos diversos vídeos também disponíveis ali, que eu recomendo vocês verem ali, como escalabilidade horizontal e vertical. São dois vídeos bem interessantes para você que gostaria de elevar um pouco o seu nível de robustez da sua aplicação ali em Apache, em PHP. Nós temos também por que o nosso cloud ele é mais barato, tanto Linux, né, no caso o Apache ali poderia entrar no Linux, quanto no próprio Windows, caso você também tenha essa necessidade de ter junto com o seu Apache também algumas instâncias Windows. Em ambos os casos, nós temos diversos diferenciais que fazem com que o nosso cloud seja mais barato. Ele não é simplesmente porque é mais barato, ele tem tecnologia para que faça com que o seu custo seja menor. Então assista esses vídeos, você vai entender o que a gente está falando aqui em relação a isso. Dentro da configuração da topologia do Apache, ele é muito simples, como eu mostrei anteriormente ali. Ele é um painel de controle onde ele já configura tudo para você. O seu servidor web ali, ele facilita o trabalho de configuração, de otimização, porque ele já vem com ele pré-instalado e homologado por um time internacional. Então toda a configuração que vem por padrão já foi uma configuração testada e validada
por profissionais muito experientes ali que manteve ali a melhor configuração disponível para o Apache. Então, por exemplo, na parte do PHP também, muitos utilizam o Apache com o PHP ali, ele já vem com o OPCache instalado, que o OPCache é um importante recurso dentro do Apache para tornar a execução dos seus PHPs muito mais rápidas, né? Então, tem diversos tipos ali, alguns módulos também já pré-instalados, que realmente fazem com que o seu projeto, independente se tenha ou não alta disponibilidade, ele realmente esteja com a melhor configuração possível, buscando a melhor performance. Dentro das configurações também desses modelos pré-instalados, você consegue editar as configurações, né? Então, ele não é um ambiente fechadinho, não. Então, você consegue, por exemplo, instalar alguns módulos do PHP que de repente não estejam instalados, alguns módulos do Apache que não estejam instalados. Você consegue ter autonomia de editar o php.ini, o httpd.conf e fazer as principais configurações que você precisa dentro do seu Apache. Se você quiser criar, por exemplo, vários domínios ou subdomínios dentro de uma mesma infraestrutura, pode também. Então, você não precisa ter um ambiente por domínio ou subdomínio. Você pode ter um ambiente e colocar 3, 4, 5 domínios dentro do mesmo ambiente, fazendo a edição ali do httpd.conf, por exemplo, né? Então, ele tem toda já vem com toda essa configuração padrão, mas ele te dá a possibilidade de customizar e otimizar para que você não fique travado em relação a isso. Depois, um recurso muito interessante para você que é programador ou tem uma empresa de desenvolvimento, às vezes, por conta de você ter toda essa responsabilidade de manter a sua aplicação no ar, muitas vezes isso impede o seu time de fazer algum deploy, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma solução ali que tem vários clientes conectados ali naquele momento, ou talvez um e-commerce, ou alguma solução que não pode simplesmente parar. E menos ainda se for uma parada por conta de um deploy, que é algo que às vezes você pode evitar. Então hoje, dentro da plataforma da Saving Cloud de Elastic, existe um recurso, é óbvio que ele precisa ter alguns pré-requisitos, como por exemplo, você ter pelo menos 2 instâncias de Apache configuradas. Isso é bem simples, o nosso time pode te ajudar, mas basicamente apertar alguns botões ali, você consegue dividir a carga dos seus usuários. Então, na prática, o que acontece quando você vai utilizar a funcionalidade do deploy sem downtime? Quando você inicia o deploy, nós temos um balancer que joga todas as requisições para o Apache 1, por exemplo, enquanto no Apache 2 está fazendo o deploy. Quando o deploy finaliza, ele mantém alguns segundos ali, depois o balancer joga para o Apache 2 todas as requisições e inicia-se o deploy no Apache 1. Basicamente é isso, depois o nosso time pode dar mais detalhes, mas isso faz com que os usuários que estão conectados na aplicação naquele momento não sintam um downtime, né? Isso é o mais importante ali. Eles não vão sentir enquanto você está fazendo deploy esse downtime, porque ele vai direcionar para o Apache que esteja disponível naquele momento, tá? Inclusive tem alguns recursos também para você que usa a sessão do PHP, é possível também você replicar as sessões dentro de 2 Apaches, por exemplo. Então, se você tem ali um sistema com área logada, ou até mesmo um e-commerce que tem um carrinho ali que vai adicionando na sessão as compras ali, se você tem a replicação das sessões, quando você passar todos os usuários do Apache 1 para o 2, por exemplo, eles não vão perder a sessão, nos que eventualmente estejam com a sessão no Apache 1. Né? Então, tem todas essas funcionalidades, ou seja, nós estamos preparados. Se essa é uma dor da sua empresa fazer um deploy, às vezes você tem que manter o time de programação à noite, de madrugada, só para fazer o deploy, com certeza esse é um recurso que vai servir muito para a sua empresa, esse tipo de questão. Depois nós temos a precificação, que é muito interessante, que eu já explico num vídeo por que o Linux e o Windows são mais baratos, que eu recomendo você ver. Mas basicamente o uso sob demanda faz que você tenha uma economia muito grande. Então, no lado esquerdo ali você possui, normalmente é o que você possui num VPS ou num servidor dedicado, que você contrata um limite e, utilizando ou não, você já está pagando por isso.
No nosso caso, você determina nas instâncias da Apache, por exemplo, um mínimo e um máximo, tá? E com base a isso, o billing, que é o sistema de cobrança, vai te cobrando com base no seu uso. Então, de madrugada, finais de semana, feriados, muitas vezes as aplicações dos clientes têm uma utilização muito menor. Então isso faz, se você tiver o custo sob demanda, a cobrança sendo feita sob demanda, você vai ter uma economia significativa, porque usando menos recursos computacionais, seu custo vai ser menor. Então, essa é uma comparação gráfica ali do que seria utilizar com o que você tem hoje, provavelmente no VPS ou servidor dedicado, com o que você poderia ter no nosso cloud escalável. Hoje uma vantagem muito grande também, nós temos o snapshot de todos os ambientes, então se ocorrer alguma falha grave ali no seu sistema operacional ou algo que exija que você tenha que reinstalar todo o seu Apache, nós temos o Snapfull diário com retenção de 7 dias gratuitamente para todos os clientes. Então, por exemplo, você consegue restabelecer a configuração da última madrugada, por exemplo, do seu servidor Apache, né? E isso é uma garantia muito grande, é um snapshot de todos os ambientes, seja ambientes de aplicação, banco de dados, storage, ou seja, todos os nossos ambientes de produção normalmente já tem esse snapshot por padrão dentro da nossa plataforma. Isso não evita você também fazer um backup de alguns dados mais sensíveis ali, porque o snapshot ele tem uma determinada direcionamento e necessidade, mas o backup ele tem outra ali também. Então você pode contratar um storage de backup que é muito barato, a gente cobra ali por giga, então você consegue contratar ele fica em uma máquina separada ao seu ambiente de produção, de Apache, de banco de dados, ele é uma máquina sempre separada, e você consegue com facilidade mapear o storage de backup só apertando o botão com o seu ambiente de banco de dados, com o seu ambiente de Apache, por exemplo, e com isso você consegue programar os backups. Por exemplo, se você tem alguns arquivos ali, algumas pastas sensíveis do seu projeto que precisam de um backup adicional ali, ou um dump do banco de dados, então você consegue programar esse backup e ter a confiança que você vai ter também essa segurança de ter esse backup também. Ele complementa o snapshot, como eu falei ali, por exemplo, num caso, vamos supor que no seu ambiente de web ali, você tem a exportação de alguns arquivos XML, ou algum arquivo que o usuário sobe ali no ambiente. Então o que acontece? Vamos supor que esse usuário deletou acidentalmente um registro, um registro do banco ou um arquivo do seu projeto. Você não pode simplesmente recuperar todo o snapshot, que é todo o sistema operacional, configuração, dados da última madrugada. Ele excluiu apenas um arquivo, um registro. Então o ideal é nesses casos você ter um storage desses arquivos no backup, onde você possa até ter uma política maior, porque hoje o nosso snapshot ele é feito uma vez toda madrugada com retenção de 7 dias. Esse backup você consegue fazer uma vez por hora, uma vez, 3, 4 vezes por dia, jogar numa pasta. Então você consegue ter uma política muito mais importante e também com um período maior, né? Hoje os nossos snapshots têm 7 dias. Se você quiser ter, por exemplo, um backup de meses atrás ali, você precisa de um servidor de backup para isso, mas ele é muito barato, ele realmente é um servidor que realmente pode trazer ali uma confiança na parte de backups para vocês. E o mais interessante é que ele está conectado a 10 gigabits por segundo. Então a velocidade de transmissão de arquivos entre o seu ambiente de produção com o ambiente de backup ele é muito rápido, ocorre muito rápido. Então isso faz com que você não tenha lentidão também, porque normalmente no momento que você faz um backup ali, às vezes para rodar um dump do banco de dados, ou até mesmo os arquivos, se você é lento para mandar esses dados, ele pode causar também uma lentidão naquele momento, até no seu ambiente ali de aplicação ou banco. Nós temos vários vídeos ali que nós já explicamos aí para a comunidade, fazemos talks, webinars, voltados também para mostrar um pouco como tudo funciona, para agregar ali conhecimento ali para a comunidade PHP, escalar ali o PHP, banco de dados, MySQL, MariaDB e muitos outros bancos de dados. Então nós somos muito ativos dentro da comunidade porque realmente nós apoiamos ali a comunidade de diversos tipos de linguagem de programação e banco de dados
e o PHP é uma delas, né? Então, com certeza, nós temos bastante bagagem e conhecimento para compartilhar aí com vocês. Então eu convido você, empresa ou desenvolvedor, a fazer um teste de 14 dias grátis com a gente, conhecer toda essa nossa infraestrutura, comprovar todos esses diferenciais e fazer uma parceria com a nossa empresa que com certeza você vai gostar. Eu espero que esse vídeo tenha sido ali muito importante para a sua empresa e esperamos vocês. Obrigado e até a próxima.